Augusto, um idoso que vive sozinho desde que perdeu o filho em circunstâncias misteriosas, recebe na véspera de Natal a visita de um gato nunca visto, de pelagem prateada e olhos que brilham como gelo sob a lua. O animal o conduz para fora da cidade, até uma locomotiva antiga que ninguém mais consegue ver. Essa viagem leva Augusto muito além da neve comum, para florestas congeladas, auroras vivas, criaturas vigilantes e, finalmente, aos portões brilhantes do Polo Norte, onde o Natal é mais do que uma data. É um lugar onde memórias ganham forma. Antes de irmos para histórias, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para continuar recebendo boas histórias e me ajudar nesta minha jornada. Havia uma noite em que o mundo parecia pronto para esquecer meu nome. Eu levantara com o peso dos anos, como se cada passo pesasse uma memória, e fui até a janela da sala só para confirmar que no exterior o Natal havia se curvado ao silêncio. A cidade dormia encolhida. Os painéis de luzes piscavam com medo e a lareira ainda guardava o calor da última xícara. Eu fechava os olhos para evitar que os retratos me chamassem por trás da poeira, em especial o rosto do meu filho, que há tanto tempo eu só revisitava em sonhos cortados. Foi um som mínimo, um estalo como de gelo quebrando, que me fez virar. Havia algo no batente, olhos que refletiam a rua como dois faróis pequenos. Um gato estava ali, mas não um gato comum. O pelo parecia tecer prata, como se tivesse engolido a lua. Havia um contorno azul frio no reflexo do pelo, e quando respirou, nuvens de vapor desenharam pequenos fantasmas no ar. Ele não miou. Limitou-se a encarar-me com uma atenção antiga, daquela que atravessa séculos. Ao redor do seu pescoço, uma pequena tira de couro com um ornamento que lembrava um floco, geométrico, impossível. Por um segundo, senti que a casa inteira prendia a respiração. E então veio a certeza, sem voz, mas com clareza de sino tocando. Venha, há algo do outro lado do frio que te espera. A frase não era de carne, não tinha cordas vocais. Era uma ordem urgente e uma promessa, como se o vento a trouxesse de algum lugar onde as horas tinham outro formato. Meu peito apertou. Não era apenas curiosidade. Era aquele tipo de chamado que pega a solidão pela mão e a arrasta para fora. A ideia de sair naquela noite me devia parecer absurda. Eu, velho, com as mãos cortadas por tarefas que o tempo cobrou. Eu, que deixara de acreditar em viagens, em milagres e em mapas de fantasia desde que perdi o rosto do meu filho. Mas o gato de prata não era insistente, ele era paciente, e quando virou o corpo e tocou a soleira com a pata, fez um gesto como quem indica a rota de um navio invisível. Depois olhou para trás, convocando-me com os olhos. Era como se soubesse o número exato de passos que restavam em minhas pernas. Vesti o casaco mais grosso, o mesmo que a Clara costumava ajustar no meu corpo antes de partirmos para os mercados de Natal, e segui pelo beco que cortava a cidade antiga. A cada esquina, a atmosfera mudava. As lâmpadas comuns davam lugar a um azul mais limpo. As calçadas começaram a ranger com um som que lembrava ferrovia, e uma névoa fina abria caminhos entre postes, como cortinas erguendo-se para revelar um palco. Ao longe, ouvi um apito muito baixo, tão antigo quanto trens que pertencem a histórias de família. Era um convite ou uma confirmação de que eu já não caminhava só por ruas conhecidas. O gato andava com elegância de quem não conhece medo. Quando chegamos ao velho pátio dos trilhos, lugar onde brincara de menino com carrinhos de lata, uma locomotiva apareceu, imóvel e luminosa, como brotada do próprio tempo. Não havia ninguém. Apenas o aço brilhava com inscrições que se moviam como se fossem letras vivas. No topo da caldeira, um símbolo, um floco esculpido em metal, igualzinho ao que pendia do colar do gato. A porta da locomotiva abriu silenciosa. Uma voz metálica, suave como sineta de gelo, sussurrou: "Embarque, Augusto. O norte tem perguntas que precisam do teu nome."
Eu respirei um ar que cheirava a pinho e a promessas. E pela primeira vez, desde que o último adeus me deixou vazio, senti uma fagulha de fome por resposta. Não só por respostas sobre o meu filho, mas por um sentido maior que talvez ainda me esperasse além da linha do horizonte. Sem saber ainda se aquilo era sonho ou destino, subi os degraus. O gato entrou primeiro, como guia antigo, e voltou o rosto numa última convocação. Agora. E eu, velho e trêmulo, disse sim ao impossível. O interior da locomotiva era maior do que deveria ser. Não digo isso como exagero. Era literalmente maior por dentro, como se as paredes engolissem quilômetros de espaço invisível. Lanternas azuladas pendiam do teto, acesas por uma chama que não parecia fogo, mas sim fragmento de aurora. O ar tinha cheiro de neve pura e madeira recém-cortada. O chão vibrava com um ritmo antigo, quase como um coração gigantesco se preparando para despertar. O gato saltou para um assento acolchoado, de couro claro, e enroscou-se sobre si mesmo, observando tudo sem piscar. A prata do seu pelo brilhava como se captasse luz, mesmo onde não havia luz alguma. Sentei-me no banco oposto, incapaz de afastar a sensação de que estava prestes a entrar em algo que não compreenderia e que talvez nunca teria permissão para contar a ninguém. Uma voz mecânica, mas suave, anunciou: destino, horizonte boreal, prepare-se para atravessar. Mas atravessar o quê? O ar, o tempo ou aquela parte do coração que eu achei enterrada? O som do motor começou baixo, como respiração contida, e então explodiu em ritmo constante. A locomotiva avançou, mas a paisagem não acompanhou. Em vez disso, tudo congelou. A cidade, as luzes, a neve presa no ar como cristais suspensos. Parecia que alguém apertara pausa no mundo. Depois, num único movimento, tudo se dissolveu como tinta na água, revelando escuridão pontilhada de luzes distantes. O trem correu pelas sombras, mas não sobre trilhos. Ele flutuava como barco navegando num mar de estrelas quebradas. Eu me segurei no corrimão, sentindo o vento gelado entrar pelas janelas e atravessar meu casaco até os ossos. O que é isso? Sussurrei, sem esperar resposta. Mas houve uma voz, não vinda de alto-falantes, mas do próprio ar, falou: você está entrando na estrada boreal, Augusto. Poucos encontram, menos ainda embarcam. O gato levantou a cabeça, como se estivesse apresentando a presença invisível. Continuei imóvel. A voz prosseguiu: essa estrada aparece apenas para aqueles que tiveram o coração quebrado por uma perda que não aceitaram. Meu peito doeu. Perda. A palavra ecoou como uma agulha perfurando lembranças que eu guardava nas gavetas mais escuras da alma. A voz então mudou, tornando-se mais suave. Mas você foi escolhido porque uma história sua não terminou. Nem lá, nem aqui. Engoli seco. Imagens fragmentadas do rosto do meu filho surgiram na minha mente. A risada atirada pela casa, os passos pequenos que ecoavam pelos corredores, o abraço que parecia quente até nos dias mais frios do inverno. A locomotiva acelerou. Auroras inteiras começaram a se desenrolar ao redor, como serpentes luminosas dançando sobre o vagão. Verde, azul, roxo, cores vivas, pulsantes, como se fossem pinturas vivas feitas por mãos do próprio céu. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. No reflexo da janela atrás de mim havia uma silhueta, um menino, de costas. O coração falhou por um instante. Tentei virar para ver, mas a figura desapareceu como vapor. O gato rosnou baixo, não de ameaça, mas de alerta. Era ele? Minha voz saiu trêmula, metade esperança, metade medo. Não houve resposta, apenas o som do vento e das auroras se chocando em curvas impossíveis. A locomotiva então desacelerou. E uma ponte de gelo começou a surgir do nada, formando-se diante dos trilhos inexistentes. Uma estrutura gigantesca, feita de cristal puro, que refletia o céu como um espelho. E lá, ao fundo, uma silhueta colossal. Torres de luz,
muralhas de gelo esculpido, cúpulas brilhantes. O Polo Norte, mas não o dos cartões postais. O verdadeiro, o mítico, o que existe além do entendimento humano. O lugar onde histórias inacabadas vão para serem resolvidas. A voz retornou. Augusto, o que você busca está lá dentro, mas também o que você teme encontrar. O gato então pulou para o chão, caminhando até a porta da locomotiva como quem diz, é hora. E eu, com as mãos frias e o coração ardendo, entendi. Eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, talvez até a história do meu filho. A porta da torre se fechou atrás de mim com um sopro que pareceu apagar todo o som do mundo. Lá dentro, o ar era diferente, denso, gelado, mas ao mesmo tempo cheio de algo vivo, como se cada partícula guardasse lembranças de alguém que já passou por ali. Tochas azuladas flutuavam sem tocar as paredes, iluminando o corredor com um brilho pulsante, como se respirassem. O gato de prata andava à minha frente com passos lentos, quase solenes, e quanto mais avançávamos, mais eu sentia o peso de algo que parecia estar prestes a emergir, como se o próprio tempo estivesse abrindo os olhos. A torre se dividia em vários níveis, conectados por escadas em espiral, que subiam e desciam em direções impossíveis. Era como se um arquiteto tivesse desistido das leis da física para construir o lugar. Cada parede mostrava imagens congeladas no gelo, famílias abraçadas, despedidas, alegrias antigas, tragédias silenciosas. Não eram quadros, não eram pinturas, eram memórias. E muitas delas não eram minhas. Quando passamos por um bloco maior de gelo, uma cena chamou minha atenção. Um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. A imagem parecia familiar, mas não minha. Era como se a torre guardasse lembranças de todos os que chegaram ali em busca de respostas. O gato parou diante de um corredor menor, onde a luz ficava mais fraca. Ele me olhou como se perguntasse, está pronto para ver? Meu coração respondeu antes da minha boca. Não, mas meus pés seguiram mesmo assim. O corredor terminava numa sala circular completamente silenciosa. No centro dela havia um pedestal de gelo cristalino, transparente, e dentro dele algo brilhava. Uma esfera de luz pulsante, azulada, quase viva. Quando me aproximei, a luz reagiu. Projetou uma imagem no ar. E ali, diante de mim, apareceu o que eu passara anos tentando esquecer sem conseguir. Meu filho, pequeno, com o mesmo sorriso de quando tinha 8 anos. Ele corria pela sala de nossa velha casa, rindo alto, com o trenó vermelho nas mãos. O mesmo trenó que eu prometi consertar e nunca consertei. Eu senti o chão sumir. Minha respiração falhou. Era como se alguém tivesse aberto uma porta dentro do meu coração e libertado memórias que eu mantive trancadas, por medo de serem fortes demais. A imagem mudou. Agora eu via a mim mesmo, muito mais jovem, terminando um turno de trabalho, chegando cansado demais, frustrado demais e esquecendo pela terceira vez naquela semana de brincar com ele. Minha esposa aparecia com aquele olhar doce e firme, pedindo que eu parasse para ouvi-lo. E eu não ouvi. Meu peito ardia. Por que estão me mostrando isso? Minha voz saiu quebrada. Uma nova presença preencheu a sala. Era uma figura humana, envolta em um manto azul que parecia feito de vento e neve. Seu rosto estava coberto por um véu de luz. Mas quando falou, percebeu-se que era uma mulher. Porque você precisa ver o que esqueceu. Quem é você? Perguntei, apertando o peito. Sou uma luminar, guardiã das memórias que o norte conserva. Respondeu ela com voz calma e profunda. E você, Augusto, guardou a mais dolorosa de todas elas. Tão profundamente que deixou de enxergar o que realmente aconteceu. A esfera pulsou novamente. A imagem mudou. Agora eu via a noite em que tudo mudou. A neve caía forte. Meu filho estava do lado de fora, segurando o trenó, esperando por mim. Eu dizia que voltaria em 5 minutos. Eu nunca voltei. Não porque não quis, mas porque fui chamado às pressas por um vizinho que precisava de ajuda. Uma emergência, uma vida em risco.
E naquela noite, meu filho escorregou, bateu a cabeça e... A imagem se apagou antes do fim. Eu caí de joelhos. Não consegui mais respirar. A luminar colocou a mão sobre o meu ombro. Augusto, você carregou a culpa como se fosse sua. Mas não era. Ele não estava sozinho. O que você está dizendo? Engasguei. Ela se inclinou e tocou a esfera. A imagem retornou, agora completa. Meu filho estava caído na neve. E ao lado dele, pressionando o corpo contra o dele como se tentasse aquecê-lo, estava um gato prateado, igual ao que estava comigo agora. O mesmo gato, o mesmo guardião. Eu encarei o mensageiro com lágrimas escorrendo. Você estava com ele? O gato me olhou e a resposta estava no silêncio. A luminar continuou. Ele o acompanhou naquela noite. Ele tentou protegê-lo. E quando seu filho partiu, ele trouxe sua última mensagem até nós. Eu tremia. Então por quê? Por que me trazer aqui agora? A luminar suspirou profundamente, como quem guarda uma verdade difícil. Porque seu filho não partiu completamente. Porque há algo dele ainda aqui. O coração quase saiu do peito. Onde ele está? A luminar olhou para cima da torre, para o último andar, onde a luz azul pulsava como uma estrela viva. Lá, no topo, esperando por você. Eu não conseguia falar, nem pensar, nem respirar. O gato caminhou até mim, esfregou o rosto na minha mão e então apontou com o olhar para a escada espiralada que levava ao último andar. Era a hora. Era agora. Subir os degraus daquela escadaria era como atravessar uma ponte entre mundos. Não era só peso físico, era o peso do que eu estava prestes a reencontrar. O ar ficava mais gelado conforme subia, mas era um frio diferente, não agressivo. Era um frio que parecia guardar algo precioso, como se o próprio teto da torre protegesse uma verdade que não podia ser tocada por qualquer um. O gato subia alguns degraus à frente, sem fazer ruído, como se cada passo dele desenhasse o caminho que eu devia seguir. Seu pelo prateado brilhava mais forte ali dentro, refletindo uma luz que ainda não se mostrava. Ele não olhava para trás. Confiava que eu seguiria. Confiava que eu estava pronto. Eu não sabia se estava. O último degrau chegou, e com ele, a porta. Diferente das outras, essa porta não era de madeira, nem de gelo. Era feita de luz. Luz sólida, luz viva. Uma superfície azul pulsante que parecia flutuar entre dois mundos. Pousei a mão sobre ela e senti algo que nunca havia sentido. Calor e, ao mesmo tempo, memória. Como se, ao tocar aquela porta, eu estivesse tocando o próprio coração do Natal. A voz da luminar soou atrás de mim, suave, como neve caindo sobre vidro. Depois que abrir, nada será como antes, Augusto. Engoli seco. Meu filho, ele está mesmo lá? Ela não respondeu, mas o silêncio respondeu por ela. O gato aproximou-se da porta e, com a pata, fez um pequeno gesto circular. A luz se abriu, e quando se abriu, não abriu para um quarto, mas para um mundo inteiro. Um campo vasto, coberto de neve cintilante, estendia-se sob um céu onde a aurora boreal girava como um manto vivo. Cada cor se movia como se tivesse vontade própria. O vento sussurrava canções antigas. Nada daquele lugar parecia obedecer às regras da terra. E no centro do campo, uma pequena figura, de costas, sentada na neve. Um menino. Meu coração parou. Meus olhos arderam. Minhas mãos tremeram como se voltassem 20 anos no tempo. Não pode ser, sussurrei, sem ar. O gato caminhou até a criança com passos calmos, como se aproximasse de alguém que conhece desde o início dos tempos. Ele se sentou ao lado do menino e miou suavemente. Um miado tão doce, tão cheio de significado, que o próprio ar pareceu ouvir. O menino virou devagar, e quando seus olhos encontraram os meus, eu caí de joelhos. Era ele. Era meu filho, não como lembrança, não como fantasma, não como projeção. Era ele, do tamanho que tinha na última vez que o vi. 8 anos, olhos brilhantes, bochechas rosadas pelo frio, sorriso que sempre iluminou a casa.
Mas havia algo diferente ali, algo luminoso, como se parte dele fosse feita da mesma luz que formava aquele céu. Ele sorriu. Pai, você veio. Minhas lágrimas escorreram quentes, queimando meu rosto no frio. Eu não sabia. Minha voz falhava como madeira partida. Eu não soube te proteger. O menino levantou-se. A neve sob os pés dele iluminou-se. Ele caminhou até mim, devagar, com a segurança de quem nunca teve medo de se aproximar do próprio pai. Quando chegou perto, estendeu a mãozinha e tocou meu rosto. Seu toque era quente, incrivelmente quente. Pai, você tentou. Ele sorriu, sem um traço de mágoa. Eu nunca fiquei bravo com você. Chorei. Chorei como um homem que esperou uma vida inteira por uma frase. Ele continuou. O gato ficou comigo naquela noite. Ele não me deixou sozinho. E quando eu fiquei com medo, ele me trouxe para cá. Para cá? Perguntei, ainda sem acreditar. Aqui? Ele apontou para o céu onde a aurora girava. É onde vêm as memórias que não querem ir embora, onde vem o amor que não sabe como partir. O gato ronronou, aproximando-se do meu filho como se confirmasse cada palavra. Mas por quê? Por que eu? Perguntei, a voz estilhaçada. O menino respirou fundo. Porque o seu amor me manteve aqui, e porque você nunca aceitou que eu realmente me fui. O coração no meu peito parecia uma ferida aberta. Você conseguiu me chamar, ele disse com brilho nos olhos, e o mensageiro ouviu. Olhei para o gato, finalmente entendendo por que aquele ser me encontrou, porque me trouxe até ali, porque me guiou pelo trem, pelas auroras, pelas memórias. Ele não era apenas um guia, ele era ponte, entre mundos, entre histórias, entre corações. Meu filho segurou minha mão com mais força e disse, pai, tem algo que você precisa saber, algo antes de ir embora. Meu corpo congelou. Ir embora? Repeti em pânico. Ele sorriu com uma ternura que me matou e me reviveu. Nenhuma luz pode ser segurada para sempre. O vento mudou. A aurora intensificou-se. O gato aproximou-se da criança como se estivesse prestes a anunciar algo decisivo. Meu filho respirou fundo e disse, pai, eu não vim aqui para ficar. Vim para te dar o presente que faltava. Eu não conseguia responder, não conseguia nem pensar. Ele então continuou, o presente é você voltar para a vida, porque eu nunca parei de te amar e porque a mamãe ainda te espera. O mundo girou. Meu coração quase explodiu e eu entendi. A maior revelação ainda estava por vir. Meu filho ainda segurava minha mão quando o vento da aurora mudou de direção. Não era um vento comum. Era como se o próprio céu respirasse fundo, preparando-se para dizer algo que só existe no limite entre a vida e o impossível. As cores, azul, roxo, verde, dourado, começaram a girar em espiral, formando um túnel de luz que subia até as estrelas. O som era suave, como um coro de sinos muito distantes. O gato de prata levantou-se. Seus olhos brilhavam mais forte do que nunca. Era como se dentro deles existisse um mapa do caminho que eu precisaria seguir. Meu filho apertou minha mão outra vez. Pai, eu preciso te mostrar algo. Ele levantou o braço e apontou para o céu. A aurora se abriu, como cortinas puxadas por mãos invisíveis, revelando dentro dela imagens vivas, como lembranças sendo projecionadas no próprio firmamento. Eu me vi jovem, segurando meu filho no colo pela primeira vez. Vi a Clara, minha esposa, rindo enquanto decorava a casa para o Natal. Vi nossos jantares à luz da lareira. Vi os passeios no trenó. Vi cada pequeno momento que eu achava ter esquecido, mas que o norte tinha guardado. Pai, nada disso desapareceu, ele disse, com um sorriso pequeno. O amor nunca deixa de existir. Ele só muda de forma. As lágrimas queimavam meu rosto. Mas tentei falar. Por que você está aqui? Por que eu pude te ver? Ele respirou fundo. Porque você nunca conseguiu me deixar ir. Você me amarrou ao mundo com o seu luto. E eu fiquei preso entre o que fui e o que deveria ter seguido. O mensageiro me trouxe para cá. O gato?
Perguntei, olhando para ele. O gato deu um passo à frente. A luz da aurora refletiu em seu pelo. E então, algo aconteceu. O gato começou a mudar. Não fisicamente. Não era transformação corporal. Era como se o que ele realmente fosse se revelasse em camadas sutis, invisíveis. Sua presença cresceu. Tornou-se maior do que um corpo felino. Ele parecia uma constelação comprimida num pequeno animal. A luminar apareceu ao nosso lado, silenciosa como neve. O Feliz Borealis é guardião das passagens, explicou. Ele guia almas perdidas e também corações que precisam aceitar o que não podem mudar. Meu filho segurou minhas duas mãos e seus olhos brilhavam como pequenas estrelas. Pai, eu não sofri, eu não tive medo. O mensageiro ficou comigo. Ele me trouxe até aqui, e aqui eu encontrei paz. Eu deveria ter estado com você. Minha voz desabou. Ele balançou a cabeça com ternura. Você fez o que pôde, e isso basta. Pai, sua voz tremia. Eu não quero que você viva preso ao dia em que eu parti. Eu quero que você viva pelos dias em que eu estive. A aurora descia ao nosso redor, como se o céu inteiro estivesse nos abraçando. E a mamãe? Perguntei, com a voz quebrada. Ela te espera, ele disse, com um sorriso tão claro que parecia luz líquida. Mas não agora. Ainda não. Cada palavra entrava em mim como bálsamo e faca. O verdadeiro presente de Natal, pai. Ele continuou, apertando minha mão. É você voltar. É continuar. É não permitir que a dor leve o que o amor construiu. A luz ao redor dele começou a aumentar. O ar vibrava. A neve subia como se fosse puxada para o céu. O campo inteiro começou a desaparecer. Não era terror, era transcendência. Não! Tentei agarrar sua mão mais forte. Não vá! Ele sorriu. Um sorriso que carregava tudo o que a vida me deu de mais puro. Pai, eu sempre estarei com você. Sempre. No Natal, no vento, no silêncio, na luz. E toda vez que a aurora surgir, é porque eu estou te dizendo oi. Seu corpo começou a se dissolver em luz. Primeiro os braços, depois o sorriso, depois os olhos. Eu te amo, ele disse, e desapareceu. Na mesma hora, a aurora explodiu num clarão gigantesco, preenchendo tudo com brilho azul. O vento soprou, empurrando-me para trás. A torre tremeu. O chão se abriu em luz. O gato correu até mim e pulou no meu peito, pressionando o corpo contra o meu, como se estivesse me segurando. Como se estivesse me impedindo de quebrar. Quando a luz enfim baixou, eu estava de volta ao trem, sozinho, com o gato no meu colo e na minha mão, fechada, quente, havia algo que eu não lembrava de segurar. O trenó vermelho do meu filho, pequeno, de madeira. A voz no alto-falante ecoou. Destino final alcançado. Retorne com o coração livre. O norte cumpriu seu papel. O gato ronronou. E pela primeira vez em décadas, eu senti meu peito respirar sem dor. Eu estava voltando para casa. De verdade, e não sozinho, porque agora eu sabia, o amor nunca parte, ele apenas muda de forma, e no Natal sempre encontra o caminho de volta.